boa tarde mais uma vez. Professor Marcos Abraão, Ciências Motofuncionais, Sistema Nervoso, Cardiorrespiratório. Meninos aí online, melhorou agora? Imagem, tudo? Tá gravando? Melhorou, professor. Pronto, graças a Deus. Que bom que melhorou. Então vamos lá. Vamos agora lá para o nosso slide especificamente. Chato isso aqui, vou ter que passar um a um até chegar lá no... Tá valendo? Então, como falávamos algumas aulas atrás, estamos exatamente agora para entrar no sistema nervoso propriamente dito, ou seja, falar sobre o sistema nervoso central e periférico. E com isso, nós agora vamos ter que entender tanto anatomicamente como a questão própria fisiológica. Mas como assim, professor? Porque quando você entende ele anatomicamente e junta depois com a própria fisiologia, ou seja, neurotransmissores, uma série de eventos químicos que estão envolvendo exatamente para o funcionamento do próprio, da própria questão do sistema nervoso, fica muito mais integrado todas as funcionalidades às quais nos referimos, ou seja, a questão exatamente das ações, emoções, tudo isso fica justificado pela própria estrutura que você tem no próprio sistema nervoso. Mas como assim? Bem, é claro, iremos primeiro falar em relação ao sistema nervoso central, onde você vai ter um encéfalo como a principal estrutura. Ela vai ser composta por quem? O cérebro e suas subdivisões, ou seja, estamos falando aí de mesencéfalo, cerebelo, onde você ainda vai ter as junções do ponte, do bulbo, cada uma delas com funções e cada uma delas com atividades específicas. Elas, obviamente, o próprio encéfalo, junto com a questão da medula espinhal, vai ter exatamente o que? O sistema nervoso central. Este, por sua vez, vai se estender pelo corpo através do quê? Do sistema nervoso periférico, ou seja, os nervos, as chamadas vias aferentes e eferentes, as quais eu comentei já com vocês, e agora é hora de dar mais detalhes nisso. Como assim aferentes e eferentes? É só lembrar a questão das terminações nervosas, ou seja, eu capto sensações, por exemplo, vocês estão sentindo a baixa temperatura, daqui a pouco vocês estão sentindo frio, cruzando os braços. Por quê? Os receptores, obviamente, que térmicos, captam essas informações, te levam ao cérebro e você devolve isso com uma ação. Isso, é claro, vai ser sempre um jogo. Isso que eu falo sempre, que o corpo da gente acaba sendo uma grande esponja. O tempo todo a gente está aprendendo. O tempo todo você está incorporando informações, respondendo a elas. Incorporando informações, respondendo. Então, isso é a via aferente, a que capta, e via aferente, referente, a que responde. Até aí, está tudo bem? Tudo certo, meninos? Meninos online, está tudo bem aí até agora? Agora melhorou? Melhorou, professor. Valeu. Então, vamos lá. Vamos tocar o barco. Deixa eu só comentar. Eu estava aqui dividindo com os garotos. É o seguinte, a gente vai precisar muito dessa questão de tempo também de aula, porque vocês já notaram que pelo calendário temos vários feriados aí caindo na terça-feira. Então, a gente vai fazer isso rentabilizar bastante. Vou precisar bastante desse tempo e, é claro, em função disso, até mesmo para poder vencer a questão do nosso programa em si. Tá? Era só para participar vocês o papo que a gente estava tendo aqui. Bem, isso faz com que você tenha, em primeiro lugar, falando no central, a questão do encéfalo, como eu falei. Esse encéfalo, como a gente viu, também até na questão anatômica, vocês têm o quê? O cérebro, que vai ser o próprio quê? O prosencéfalo, isso aí. A questão do mesencéfalo, que é uma parte um pouco mais dilatada, próxima ao chamada ponte e bulbo. Isso exatamente vai fazer com que você componha o romboencéfalo e componha todo o sistema nervoso central, que se estende através do que? Da medula, pela própria coluna. Então, com isso aí, com esse conjunto, você vai ter várias subdivisões em função disso. Essas subdivisões vão te levar a isso aqui. Ó. Primeiro, o cérebro com telencéfalo, que exatamente quem é o telencéfalo?
questão dos hemisférios, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Você vai ter isso aí junto, unido pelo chamado corpo caloso, tá? A gente vai ver isso já depois na diagramação. Tem vários slides aí com imagens. E com isso, nessa dilatação aqui, você tem o diencéfalo. O diencéfalo, só para adiantar a vocês, são partes mais centrais. Vai ser muito interessante conversar sobre isso, porque é aí que estão aquelas memórias antigas. É aí que vai estar exatamente passando também, junto com o frontal, aquela história do Phineas que a gente estava conversando, aquela barra de ferro que atravessou a cabeça dele. Então, exatamente, ele vai comentar muito sobre isso aqui daqui a pouco. A integração. E o cérebro, e isso é o que é o mais interessante, apesar de nós termos exatamente essa questão de quase didática, de separar várias regiões, cada uma para as suas funções, garotos, vocês vão uma coisa mais além. Quando a gente nota, eu peguei essas imagens até para mostrar isso para vocês, o sistema nervoso ele acaba trabalhando como um todo. Então, com isso, o que vai acontecer aí? Apesar de a gente falar, o frontal tem exatamente as memórias mais recentes. Então, você nota quando você faz escaneamentos, quando você faz exatamente imagens do funcionamento dos neurônios, você acaba notando que o próprio cérebro parece uma árvore de Natal. Ele vai acendendo vários pontos e picos exatamente de informação que vão passando e acaba envolvendo todo o cérebro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Isso vai exatamente como a estrutura verde desse diencéfalo. Daqui a pouco eu estou falando de vários pontos importantes ali. Sistema límbico, a questão exatamente do hipocampo, várias regiões bastante importantes e que integram muito respostas nossas somáticas, ou seja, o nosso corpo respondendo frente a essas informações. O tempo todo tem essa conversa, e o nosso corpo acaba respondendo tudo isso. Isso se liga certamente à ponte Ubu, que aí eu posso destacar exatamente, ou destacar outras coisas, mas exatamente os eventos do PK, respiratórios autônomos, ou seja, aqui é onde você, por exemplo, eu paro de respirar, mas eu sou impelido a voltar a respirar novamente. Por quê? E as centrais não aguentam muito tempo, porque variações bruscas de CO2. Então, eu posso virar para vocês e falar, daqui a 48 horas você volta a respirar. Não dá. Você tem que voltar novamente ao ritmo cardiorrespiratório. Por isso, o coração e certamente o pulmão vão estar envolvidos nisso. E vários nervos muito importantes vão estar partindo daí, como o 10º par craniano e outros mais que eu vou depois conversar com vocês. E o cerebelo, que parece, ele fica um pouco sem falar dele, mas eu vou contar umas coisas bem interessantes. Não vou adiantar agora, não. O cerebelo tem exatamente uma função que, em linhas gerais, eu vou te dizer o seguinte, ele consegue determinar o ambiente físico. Exatamente, ele sabe noções de distância. E essas noções de distância que são bastante interessantes, que deixam eu conversar isso um pouquinho mais adiante, quando eu vou avançar aí na informação. Tá? E daí, professor? Bem, e daí que exatamente o encéfalo acaba tendo o quê? O cérebro como uma das principais estruturas, tá bom? E a gente vai ver algumas coisas, aqui você dá para ver as primeiras delas, os chamados lobos, tá? São muito importantes, lobo frontal, parietal, occipital. Eles vão compor exatamente a própria estrutura cerebral e, com isso, cada uma delas vai estar associada com ter funcionalidades. E somado com o cerebelo, e somado exatamente com os eventos aqui dessa região, ponte bulbo, tá bom? E mesencéfalo, acaba dando um conjunto de ordens que o sistema nervoso ele tem incumbência de, certamente, dirigir-se a nós. E aqui, tá bom, mas um pouco maior. Você vê exatamente ele como um todo, tá? Então, com isso, você vai ter o quê? Diversos pontos, né? Como nós vamos falar, sulcos, regiões exatamente que são os lobos, tá? Que vão determinar regiões específicas para determinados tipos de ações, tá bom? Isso vai ser bastante importante. E, é claro, principalmente quando a gente fala desses pontos relacionados ao próprio crânio. Parou. E alguns me perguntam o seguinte, mas, Marcos, como é que apareceu essa história de lobo temporal, occipital, frontal, parietal? São os ossos. São exatamente os ossos da caixa craniana. Quando vocês estudam anatomia, vocês estão estudando anatomia, cabeça e pescoço, vocês estão vendo lá exatamente o quê? Aqui a caixa craniana é composto exatamente de vários ossos. E esses nomes exatamente acabam sendo o quê? Acumulados nas próprias regiões da própria estrutura cerebral. Então, por isso, você vai ter o quê? A região occipital, parietal, frontal, temporal. Então, eles são os principais, eles vão ser exatamente os principais eventos
e que vão estar associados exatamente a uma série de funções. Outro que é interessante, que fica um pouco discreto, é o que eu chamo de ínsula. O ínsula, tá? Isso aqui que vocês estão vendo são afastadores, tá? Como se você pudesse ver anatomicamente a estrutura e afasta. Então, fica um pouco... O quê? Não pode, senão o ar-condicionado... Senta um pouquinho mais pro... Ali, ó, lá no cantinho, o ar-condicionado pega menos. Lá no cantinho, por favor. E, como eu estava falando, então, com isso, a própria estrutura do cérebro em si, de toda a estrutura do encéfalo, ela acaba o quê? Integrada pela questão de neurônios, que a gente vai ver já já, e eu vou ensinar fazer isso. Isso faz com que você tenha aí para o próprio sistema nervoso diversos aspectos, não só apenas a questão de determinar a questão de eventos de memória, coisa do gênero, mas você tem os eventos cognitivos. Você chegar, por exemplo, você levantou, foi falar, sentiu frio, então começou a fazer um deslocamento. Isso é o cérebro que manda. Isso é exatamente o cérebro mandando ordens para o quê? Musculatura, os órgãos apendiculares. Então você tem como fazer isso. Então os eventos cognitivos são muito comuns. Você responde frente a isso. Isso vale exatamente para uma série de outras ações que depois eu vou falar para vocês. Os próprios órgãos do sentido, em primeiro lugar, vai alimentar muito isso aqui. Ou seja, a questão de visão, olfato, paladar, audição, tato. Os 5 principais vão dar essas informações o tempo todo em relação exatamente ao próprio corpo. Então, faz com que você tenha, certamente, diversos eventos e você responda a diversos estímulos. E esses estímulos, exatamente, acabam sendo o quê? Armazenados em determinadas regiões e gerando as tais respostas o tempo todo. Então, com isso, o que acontece? Você sempre vai ter o quê? Uma conversa. Uma conversa que é franca e o tempo todo ela ocorre entre o próprio encéfalo e, é claro, a medula espinhal. É uma via expressa. É uma via expressa que vai e que vem. É a história do aferente e do eferente. Então, com isso, esse aferente e esse eferente faz com que você tenha o quê? Mensagens indo e vindo o tempo todo. Então, o tempo todo você tem estimulações e você precisa delas. Então, por isso que, às vezes, os órgãos de sentido, meninos, quando ocorrem perdas, quando ocorrem exatamente eventos em que o indivíduo, por algum motivo, tem alguma lesão, outros órgãos do sentido acabam cumprindo o quê? Papéis. Aquela história da visão, quando você começa a aguçar o tato, então, às vezes, esses indivíduos aumentam o paladar. Por quê? Não diria para compensar, mas te dá mais sensibilidade para exatamente um tipo que você não venha a ter perdido. Então, por isso, essas conexões sempre são constantes em virtude disso aí. Tá bom? Meninos online, tudo certo? Quer perguntar alguma coisa também? Cara? Então, tá Tudo bom. certo. Valeu, vamos lá. Então, é claro, esse cérebro vai ser composto exatamente, como eu disse a vocês, do próprio terencéfalo, com os hemisférios aí, centenas de hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E diga-se de passagem, conversam o tempo todo, as informações são trocadas. Ah, professor, mas eu não tenho lá a visão, digamos, lá na parte hospital. Não basta isso para ter uma determinada resposta? Não. Às vezes a visão, ela pode se combinar, por exemplo, com memórias. Vamos dizer, vocês estão andando pela rua. Aí, daqui a pouco, em um certo momento, vocês sentem um aroma, um cheiro, algo que te desperta alguma coisa. Às vezes você chega ao ponto de parar ou chega ao ponto de lembrar. Por quê? Sua memória olfativa. Então, às vezes, a tua memória olfativa te leva, vamos dizer que fosse um cheiro. Pode te levar exatamente à questão de quê? Você tem uma lembrança. Essa lembrança, exatamente, se for necessário, você resgatar isso de um outro ponto que não tem nada a ver com a visão, ou seja, exatamente não ter a questão exatamente que dessas oscilações entre o que diversas regiões, eu consigo pegar as informações de diversos pontos diferentes do teu corpo. E para ver o quê? Respostas. Você pode, de repente, ao sentir captar alguma coisa pelo teu olfato, você parar e girar. Então, você gira pensando o quê? Vou ver a pessoa, me vem a memória, uma pessoa, uma determinada situação, e você, às vezes, age, porque você vê a pessoa e sai em direção. Então, isso a gente não nota, mas isso é muito comum. Isso é um padrão muito comum no nosso corpo. A gente faz isso tão naturalmente que você não percebe como você envolve várias regiões ao mesmo tempo para
referente a isso. Então, além disso, você ainda tem aí os 4 lobos, como eu disse a vocês, né? O frontal, parietal, temporal, occipital. A região insular também, que vai ser bastante. O sistema límbico, que a gente vai falar dentro em breve. O sistema límbico tem importantes regiões exatamente que vão compor com as memórias antigas. Lembra das histórias primitivas? Aquelas emoções primitivas? Estão próximas ao sistema límbico. E o sistema límbico, ele fica exatamente o quê? Uma parte de integração, tanto do evento, do chamado cérebro mais superficial, do córtex, como uma parte mais interna dessa estrutura em si. Pode falar. Perdão, aonde? Na primeira ali, eles foram a região. As seguintes regiões principais. Perdão, vamos fazer a interação. No telencéfalo, unidos por uma região, o corpo caloso. Eu não entendi. Ah, sim. Vamos lá. Fechar para tomar um. Direito, de hemisfério direito e esquerdo. Uma parte central, minha mão, está unindo exatamente os dois, corpo caloso. Corpo caloso é isso. Então, o corpo caloso une essas duas regiões. E ela, tá? Daqui a pouco eu posso te mostrar isso não lembra. Tá? Um pouquinho mais adiante eu vou te mostrar. Me lembra de novo isso. Você entendeu o corpo caloso? Porque exatamente como se fosse um ponto de junção, a base. Eu tenho uma base aqui, minha mão, e encaixa aqui direito, esquerdo e direito. Isso seria dentro do corpo caloso, uma sustentação. E embaixo está exatamente o sistema límbico. E aí, é porque falando assim, parece que são peças, né? Parece até eu falando dessa maneira. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Porque no corte aqui dele, desse aqui, não dá. Ah, aqui dá, peraí. Corpo caloso. Tá exatamente isso. Pronto. É porque ele está cortado assim. Então, com esse cabelo lateral. Mas é como se fosse uma base. E os dois hemisférios estão encaixados. Entendeu? Pronto. Então, com isso, qualquer dúvida aí também, online é só me parar. Então, com isso, como eu disse a vocês, você tem o sistema límbico, que a gente vai falar depois, né? Porque tem a série de pontos, como o hipocampo e outras regiões bastante importantes, que vão integrar depois com coisas que vocês vão estudar ainda. Que é, por exemplo, o eixo chamado hipotálamo hipófise, que eu já fiz alguns comentários em relação a hormônios. Então, a gente tem como alterar exatamente até a resposta, tá? Em função de questões do que, vamos dizer, sintomáticas, em virtude exatamente dessa integração. Porque o cérebro, através das suas mensagens, através dos estímulos, vou mostrar depois para vocês que num eixo ele consegue exatamente liberar mais ou menos hormônios. É a história, por exemplo, do ciclo ovulatório. Acho que fica mais fácil acho que até eu dei esse exemplo para vocês. O ciclo ovulatório, principalmente quando a gente pensar nas mulheres, na questão exatamente dos eventos ovulatórios, eu posso, de repente, com uma emoção mais forte, raiva ou algo assim, eu posso antecipar a ovulação ou retardar a ovulação. Às vezes, por exatamente esse impacto emocional. E isso é normal, porque o sistema mais superficial está integrado exatamente com as partes mais internas. A gente vai ver já já. Eu vou voltar de novo a esse exemplo, em virtude disso. Então, com isso, esse diencéfalo, exatamente, que vai vir um pouco mais abaixo, você vai ter um eixo bastante importante aqui, o tálamo, hipotálamo e a glândula endócrina, conhecida como hipófise. Apesar dela ser tão pequena, como vocês vão ver, o tamanho de um grão de feijão, ela controla 90% do nosso metabolismo. É muita coisa. Inclusive, eventos farmacológicos que vocês trabalham, como anti-inflamatórios, que tem corticóides, coisas do gênero, podem afetar exatamente certas partes dessa conversa, vamos dizer assim, entre o hipotálamo e a hipófise, que eu vou mostrar depois para vocês. Então, vocês vão ter isso também mais detalhes na disciplina, conhecida como morfofuncional, renal, digestivo e hormonal. E aí, o que eu falei para vocês, né? O lobo límbico, ele não é considerado, a gente coloca aqui, basta a título também, porque vai estar isso na literatura. Opa, pode falar. É porque o slide aqui não tá passando no online. É, só tá ouvindo sua voz, mas o slide continua no primeiro. Congelou, né? É. Congelou. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um jeitinho aqui. Ela pode passar lá. Não, a questão não é essa, a minha imagem está congelada. Repara lá. Para vocês, não. Destravou agora? Você destravou. Peraí. Destravou para vocês?
Não. Sim. Não, mas não tá. Agora foi, tá no lobo límbico. Pronto. Melhorou? Pronto, menos mal. Então vamos nessa. Então, como eu estava falando, o lobo, até chamado de lobo límbico, a gente não considera ele bem como um órgão, para ser mais exato, tá? Por que não? Porque bom, é mais em função das regiões do contato que ele tem em relação ao córtex. Então, como é que é o contato com o córtex e acaba exatamente fazendo, eu não queria deixar isso, estabilizar, começa a mexer. E aí, o que vai acontecer aí? Você vai ter exatamente alterações em função exatamente dessas respostas. Por exemplo, memórias emocionais. Vamos dizer, vocês falam comigo e, de repente, provoca ira. Eu vou te responder. Aí, de repente, respondo, às vezes, com gestos, respondo com uma ação mecânica do meu corpo. Mas, isso é em função de quê? Por ter alguma palavra, ter agredido a minha pessoa, e, de repente, eu te devolver isso na contra-resposta. Ou então, ao contrário. Você ainda pode aqui se equilibrar. Eu escuto, vou, interpreto, mas exatamente aquela balança que a gente sempre colocou lá no início, você acaba controlando o quê? As neurotransmissões. E aí falta exatamente a parte para a gente tentar entender isso. Por que às vezes você pode responder ou não responder alguma coisa? É a questão química, que a gente vai falar já já. Então, isso acaba fazendo o quê? Uma integração, tanto com a parte, vamos dizer assim, do evento corporal, como também a parte, é claro, com a questão mental. Os dois acabam se integrando. Por isso que a gente é muito fruto daquela famosa frase. Nós somos muito fruto dos nossos pensamentos. Isso é uma mais pura verdade. Ainda mais falando em neurofisiologia. Tá? Porque exatamente você reflete isso, o que é mecanicamente, organicamente, exatamente em função disso. Mas isso afeta mais a parte emocional, né? Não, aí é que tá. Aí a gente vai e reproduz fisicamente. Mas lembra da história que eu estava falando que você tem uma via de mão dupla, que é a via exatamente da medula? Então, daqui a pouco eu estou falando o quê? Um sistema nervoso periférico. Eu vou dizer que parte do seu corpo começa a responder. Por exemplo, vamos dizer que eu falo alguma coisa para vocês que agrida vocês. Vocês não me respondem, meu coração de vocês começa a bater mais rápido. É ataque cardíaco. Por causa do quê? De um evento emocional. Então, começa a disparar adrenalina. Ou então, exatamente um outro que você vai depois da presença, que é a acetilcolina, em grandes quantidades. Eu posso aumentar o seu batimento cardíaco. Você pode não responder nada para mim. Não pode ter uma ação, dizer tipo, vamos embora. E vai, levanta e vai embora. Não. Você fica parado, fica me olhando, o coração está batendo. Todo o seu sistema está respondendo, porém, de uma determinada maneira. Aí é que vem o controle. O foco é exatamente nisso. A ideia de você focalizar não é apenas tem a questão emocional, mas pode estar certo. Seu corpo responde de várias maneiras. E é claro, todos nós aqui respondemos de várias maneiras, por causa da fisiologia. Alguns mais ativamente, outros mais intrinsecamente. Aí vem a personalidade. Por isso que existem as personalidades. Exatamente por isso aí. E um dos responsáveis é esse aí. Tá bom? Que depois a gente vai ver alguma coisa. Também não pode aprofundar. Pode falar. Não necessariamente, porque, veja, a ansiedade ela vai estar ligada a alguns outros fatores que eu vou falar depois. Principalmente, a gente pensa em sistema nervoso central. Peraí. Eu vou te contar que o sistema nervoso central tem uma série de receptores, tá bom? Chamados receptores D. D1, 2, 3 e 4. Cada um deles tem exatamente eventos que podem te aumentar a sua atividade e inibir a sua atividade. Eu não vou falar muito isso agora não, porque depois a gente vai falar disso. Mas pode estar certo. Esses eventos ligados ao sistema nervoso central são tão, vamos dizer assim, importantes que exatamente os fármacos, os ansiolíticos, entram exatamente para o quê? Estimular ou bloquear esses receptores. Isso é o que eu posso te falar até agora. Você vai ver que depois eu vou te contar umas coisinhas aí bem interessantes. Inclusive, até aproveitando o teu gancho, as próprias patologias emocionais estão ligadas a isso. Transtorno obsessivo compulsivo, aquela questão exatamente. Ansiedade, até pegando o seu gancho aí, vamos dizer, você pode ser um ansioso tipo, estou querendo chegar lá na aula para poder pegar um lugar legal para poder assistir a aula, bacana. Ou então, estou ansioso onde eu não vou passar por aquela porta porque eu não sei o que está me reservado aquilo ali. Então, tem diversos níveis em função exatamente através de diversos, digamos assim, eventos químicos que tem, principalmente no cérebro.
Aí seria isso que você está falando. Tá? Mas você vai ver que essa relação vai aprofundar um pouco mais depois que eu vou colocar mais algumas coisas. Eu estou na anatomia ainda. Vamos chegar lá. Vamos lá. Também tem a ver com o que eu falando da aula, sobre os temperamentos que eu estava online. Sim. E é um assunto que eu gosto. Ah, você estava online? Eu estava online. Legal. E aí, você falou sobre temperamentos e eu gosto muito. Os humores, né? A história dos humores, lembra? Isso. Bacana. Eu acho que essa questão também de temperamentos. Por exemplo, eu tenho estímulos rápidos, né? Eu sou colérica, por exemplo. Então, eu tenho sempre ações rápidas e ações incisivas, enquanto outras pessoas conseguem essa questão do foco, né? Conter mais os seus estímulos, enquanto outras não. Aí eu... Perdão, teu nome é? Maria Fernanda. Maria Fernanda? Ah, meu Deus, Maria Fernanda. É o seguinte, a gente começa a associar, sabe? Mas voltando para cá. Isso é interessante pelo seguinte. Vamos colocar, por exemplo, não você que é colega, mas vamos colocar eu como professor. Eu tenho que ter um comportamento com você, de repente, uma pessoa que é mais introspectiva, diferente. Porque senão a introspectiva se sente agredida. Eu não estou agredindo ela, mas só que na forma dela de avaliar, vamos dizer assim, um ponto de vista, para aquilo ali é uma agressão. Então, vamos dizer, eu tenho que fazer uma análise o tempo todo comportamental. Saber como eu brinco, saber como eu falo, me dirigir. Isso é uma coisa muito que a gente, quando está nessa posição aqui, tem que saber para poder o quê? Intervir da melhor maneira possível com 15, 20 aqui online, de repente 50, salas de 50, 100 alunos, de uma melhor maneira possível de me impactar menos. Isso exatamente são análises. Essas análises que a gente faz, exatamente o sistema límbico participa disso. É claro, eu também ainda tenho que equilibrar meu próprio evento emocional, que às vezes a pessoa pode não fazer por mal. De repente o cara está sentado lá no fundo, me fala algo, e de repente o quê? Me desperta alguma coisa, mas eu não vou responder na altura. Eu não vou responder no mesmo tom. Não é ponderado isso. Mas a gente aprende a equilibrar. Isso exatamente é o centro para tentar você manter esse equilíbrio. Mas isso é normal. Porque no final das contas, meninos, nós todos temos essas personalidades embutidas na gente. Mas o problema é que uma se destaca mais. E aí está o ponto. Você transparece isso aí. Isso é normalíssimo. É saber exatamente como administrar. Isso tudo está ligado exatamente com a neurotransmissão. Por isso que falta aqui uns pedaços bem interessantes que a gente vai falar daqui em breve. Tá? Meninos online, tudo bem? Alguma coisa para complementar? Tudo certo? Professor, Pode falar. então, o límbico, ele é responsável pelas emoções, né? Sentimentos e tal. Primitivos. Eu te diria... Quem está falando? Lorena. Lorena, eu te diria que os nossos eventos mais primitivos estão aí dentro dessa caixinha preta. Eu chamo sempre de caixinha preta. Que está exatamente próximo disso aqui. Corpo caloso. Deixa eu contar aqui mais fácil, né, também. Corpo caloso aqui em cima, unindo que os hemisférios, direito e esquerdo. E nessas camadinhas que você tem, exatamente essas partes aqui, ó. Olha a história que eu falei para vocês, ó. Tálamo, hipotálamo, aqui eu estou contando. Olha quem está aqui, a história do grão de feijão. Exatamente a hipófise. Uma poderosíssima glândula que nós temos aí com vários hormônios, tá bom? Então, isso aí mexe exatamente com o teu senso que? Somático, do teu corpo, com várias coisas. Depois eu vou falar mais sobre ela. Mas o que eu estava falando, Lorena, você está me perguntando, é que essas emoções estão próximas disso aqui. São exatamente essas regiões mais centrais, que eles chamam de regiões mais profundas. Nesses pontos mais profundos são os sentimentos mais primitivos. Às vezes o quê? Aqueles eventos que nos fizeram exatamente como humanos. Lá nos primórdios. Estão guardados? Estão lá, todos bonitinhos. Às vezes sai para fora, às vezes não. Aí que você conhece, às vezes, por exemplo, vamos dizer assim, quando eu vou falar isso quando eu chegar em patologia, mas eu vou te dizer, por exemplo, tem casos de indivíduos que são psicóticos que falam, eu estou ouvindo voz. E ele está ouvindo voz mesmo, não está brincando, não. Ele está falando sério. E ele está realmente ouvindo voz. Por quê? É o sistema nervoso conversando com ele. Mas por que isso? Pura e simplesmente são os eventos químicos impulsionando ele a ações em virtude disso aí. Seria isso. Entendeu, Lorena? Mas, professor, tipo, na psiquiatria mesmo, tanto que falam que o psicopata, ele não tem o sistema límbico ativado. Justamente porque o límbico não tá ligado a mais essas emoções, tipo, amor, afeto, essas coisas assim. Tem um pedaço disso.
então você está falando, exatamente essa ligação, depois eu vou conversar mais sobre isso, você tem isso porque o elo de ligação com essa parte mais superficial, exatamente que seria o quê? As regiões corticais, ele não tem tanto. Então, para ele, na frente dele, animal, vegetal, mineral, para ele tanto faz. Por quê? Os sensos, exatamente, os órgãos do sentido dele, tem uma diferença de captação disso. Por isso que ele age por impulso. E sempre você começa exatamente com um pedaço da ansiedade. Você começa com a ansiedade, mas só que as barreiras dele vão sendo quebradas. Então, aí você vê o frontal no meio dessa história. Por isso, Lorena, também, você não teria apenas uma ligação, apenas essa parte mais profunda. Ela acaba sendo estendida a todo o cérebro em si. Então, seria exatamente as memórias. Você quebra isso aí, você vai rompendo isso. E, às vezes, memórias traumáticas, e também tem outro pedaço, ficam nessas regiões. Por isso que você está falando isso aí. Essa questão exatamente de ter o quê? Um pouco desativado. Desativado é isso. Ele parece que pega aquele trauma de infância ou algo assim, aí eu vou entrar por essa seara da psicologia, ele pega, joga dentro de uma caixa, fecha e deixa lá. E aquilo que está matando ele, está empurrando ele para fazer tudo. E aí você faz uma análise do indivíduo, ele está exatamente cometendo uma série de coisas. Tá bom? Então a gente vai falar algumas coisinhas mais, um pouco, também não posso falar tanto, porque senão fica escondido. Então, com isso, meninos, tudo isso acaba tendo essa demanda, essa conversa, né? Ou seja, do próprio quê? Sistema nervoso, estendido, como eu disse a vocês, em direção ao quê? Às regiões de ponte de bulbo, onde você vai ter principalmente as regulações, por exemplo, cardiorrespiratórias. Mas existem mais coisas, isso aí que eu vou tratar ainda desse assunto. É daí, pessoal. É daí que você tem exatamente os próprios hemisférios, que eu já falei, né? Então, com isso, você vai ter várias, obviamente, eventos. Eu vou citar os principais, tá bom? Algumas coisas ligadas às regiões, por exemplo, dos lóbulos, mas certamente temos os chamados giros, fissuras. Então, nada mais são do que o quê? Aquelas marcações, parece ranhuras que você tem lá no cérebro, tá bom? Inclusive, tem lá na figura, eu vou mostrar mais isso. Mas esse processo são exatamente o quê? Pontos de comunicação. São pontos de comunicação na própria estrutura cerebral como um todo. Deixa eu mostrar aqui. É isso aqui. Isso são os sulcos, os giros. Agora, o que vai interessar muito a gente são essas regiões aqui. Somático sensorial, motor, visual. É isso que eu falei para vocês que acaba sendo integrado. Você sentiu um aroma, você chegou, girou o teu corpo e visualizou algo. Então, você acaba envolvendo várias regiões ao mesmo tempo. É uma conversa que você tem de várias regiões que acaba o quê? Aprofundando esse contato com as regiões mais internas do sistema nervoso. Perguntas, meninos? Tudo bem? Online, tudo certo? Já alguma pergunta? Só fazer. E daí? E daí, exatamente aquilo que a gente já falou. A ideia do telencéfalo é a própria substância branca e cinzenta. Lembra que a gente conversou isso um pouco antes da gente terminar nossas aulas? Foi um dos nossos últimos assuntos. A ideia da substância branca e cinzenta agora começa a ganhar exatamente importância agora. Repara uma coisa aqui no slide anterior. Aqui, exatamente. Então, vendo que tem uma parte exatamente que aqui dentro está mais clara, a ideia é exatamente aquela que eu estava falando para vocês. Os neurônios mais mielínicos. Repara que esse branco, esse claro aqui, não é à toa, não. São exatamente esses pontos. As partes mais escuras ficam periféricas. E por que isso? Você vai ter neurônios mielínicos mais internalizados e os amielínicos com menos, exatamente que bainhas de mielina, mais perifericamente. Isso vai ser importante porque exatamente por causa dessas funções que nós estamos conversando aqui. Memórias, eventos, porque tudo isso mexe exatamente com o corpo. Não é só a emoção. Vários eventos podem mobilizar isso. O próprio estado emocional do humor, a própria ansiedade que vocês estão tocando, tudo isso em função disso aqui. Isso fica mais interno. Precisa ser mais controlado. Imagina só, você dá um tapa na cabeça de alguém, o cara vai ficar com raiva logo diretamente. Então, com raiva que a gente dá um tapa, mas você ativou o sistema. Então, não é assim. Por isso que isso fica mais restrito, mais centralizado, como vocês estão vendo exatamente nessas chamadas regiões subtalâmicas. Aqui só um exemplo para mostrar aquilo que eu estava falando com vocês. E com esse princípio, voltando para lá para aquele quadro, olha o que eu falei para vocês aqui. Você tem exatamente a ideia da substância branca, onde você vai ter exatamente os neurônios com maior quantidade de mielina. Então, vocês já sabem que
Maior quantidade de bainha de mielina significa o quê? Transmissão mais rápida, mais eficiente, melhor comunicação. Por isso você vai ter isso aí. E a cinzenta, repara só, você está associado exatamente com o córtex. Mas mesmo assim, você ainda tem relação com outras estruturas ainda lá para dentro. Repara, os núcleos de base, que são exatamente pontos, esses nomes, tá? São em função de agrupamentos de neurônios, tá? Que acabam ganhando esses nomes aí, só para situar vocês. E olha quem está aqui, o sistema límbico. Ele acaba sendo o sistema límbico um elo de ligação entre o mais interno e o mais externo. É Marcos aqui, de um braço pegando o córtex e o outro pegando o que é a parte mais interna. Então, com isso, ele acaba sendo um elo de ligação. Por isso que você dispara mecanismo. Isso que a senhorita estava me perguntando, esqueci o nome dela agora. Que ela exatamente estava falando, Marcos, o sistema límbico, às vezes, em certas pessoas, em certos indivíduos, fica mais desligado, exatamente em certas patologias, fica. Porque exatamente ele vai ter um elo de ligação entre o mais externo e o mais interno. Seria por isso. E com esse raciocínio, o próprio cérebro em si acaba ganhando o quê? Várias regiões em função disso. Tudo em função exatamente, cada uma delas próximos aos lobos, o lobo frontal, o lobo occipital, da base do crânio, o parietal, em cima, e temporal, dos laterais, eu acabo integrando várias outras regiões, que são o quê? Os sulcos, as fissuras, que exatamente vão ser o quê? Estendidas a diversos pontos específicos para que haja exatamente comunicação. Principalmente com as partes que eu estava falando agora. Aquela região não só do chamado sistema límbico, mas abaixo dele, que depois a gente vai chamar de diencéfalo. O diencéfalo, exatamente, ele está entre a parte mais profunda, que é a ponte do bulbo, vai estar exatamente onde? Na nossa coluna vertebral, que é a medula, tá bom? E está mais próximo exatamente a quê? Exatamente o quê? O sistema quintal do corpo caloso, que liga a base do cérebro, que liga exatamente os dois hemisférios, direito e esquerdo. Isso tudo anatomicamente. Quando vocês vão ver exatamente a ideia do córtex cerebral, e por isso que eu estou falando para vocês que a gente não aprofunda isso, eu pego os principais pontos disso aí, os principais aspectos disso, é o que a gente está falando agora. Repare, regiões de percepção, lembre-se, você precisa, para poder avaliar uma situação, de todos esses itens aqui. Acabam sendo o quê? Exatamente essa questão de integrador. O termo integrador, que eu usei logo no início, explicando para vocês o que é o sistema nervoso, exatamente faz com que você tenha o quê? Esse aspecto de ação. Aí te dá essa movimentação muscular. Aí é o que você estava falando, exatamente, questão emocional, etc., então ansiedade. Você acaba tendo uma expressões corporais. Não, seria expressões corporais. Tudo por causa do córtex do cérebro, porque ele liga com o quê? Musculatura esquelética. Aqui é o ângulo, daqui para cá, ou seja, musculatura voluntária, e também a musculatura lisa. A lisa, como eu expliquei a vocês, é o sistema digestivo, que depois vocês vão ver, musculaturas que vocês têm aqui na própria bexiga urinária, e por aí vai. Então, uma série de músculos que são exatamente o quê? Eles são independentes da sua vontade de sair essa movimentação. Duas perguntinhas? Alguma coisa especial? Tudo bem? Meninos online, alguma coisa a perguntar? Então, vamos lá. E quando você associa isso à própria ação, além disso, como eu falei a vocês, vários pontos estão exatamente associados com partes dos ossos, ou seja, logo abaixo desses ossos, como eu falei a vocês, você tem o que, por exemplo, todo jogo que é de estruturas sensoriais, ou seja, os órgãos do sentido, audição, tato, paladar, olfato, tudo isso alimentando, obviamente, com diversas regiões desse corpo em virtude disso. Isso faz com que você tenha isso aqui. A ideia, como eu falei, em linhas gerais, só você, é claro, você não precisa gravar tudo isso aí, mas só você perceber como o nosso corpo ele conversa de tal maneira, ele consegue suprir vários eventos ao mesmo tempo. E se vocês lembrarem bem, aqueles eventos que, inclusive, os primeiros neurocientistas descobriram, marcaram, lembra quando tinha aquele crânio, foi desenhando afetividade, raiva, eles passaram muito perto exatamente de acertar tudo isso aí, porque exatamente esses pontos
na própria região, exatamente que o crânio era exatamente essas regiões aqui. É claro, eles não faziam ideia do que era córtex e outras, obviamente, especificações disso. Mas eles passaram bastante perto em função que eram essas as regiões responsáveis por isso. Tudo por estudos, observação, estudos de cadáveres e por aí vai. Eu, às vezes, lesões, eles fizeram comparativos e avaliaram que era isso aí. Tá? Então, quer perguntar uma coisa? Vai. Quando a pessoa morre, eu vi um estudo sobre isso, né? De um vídeo fala que o cérebro ele vai ter funcionamento por 5 minutos. E a parte da memória fica lembrando a vida das pessoas, na verdade. Até onde eu não sei, mas que o cérebro é exatamente uma das últimas regiões das quais ela exatamente vai perder a atividade, porque, inclusive, a morte do indivíduo só é considerada se tem morte cerebral. Quando o cérebro, porque o resto você pode botar em máquinas. Respiração, batimento cardíaco, tudo vai. Mas o cérebro morreu, está morto. Então, provavelmente ele deve acessar isso aí, mas se acessa ou não, aí é outra questão. Aí depende do que a gente acredita. Tá bom? Obviamente, em função disso aí. A gente vai para outras aulas além da ciência. Mas, certamente, vem essas memórias todas aí. Certamente é. É claro, querendo ou não, você está dentro de um corpo e esse corpo se desprendendo, né? Então, é aquela famosa história. Você vai, obviamente, tendo acesso a algumas regiões específicas. Até porque o corpo, ele acaba o quê? Como ele vai perdendo as funções vitais, outros eventos, ele acaba se concentrando exatamente aqui na parte mais do que da própria emoção, da própria eventos do que cerebrais. Mas agora o que, como, aí já não me aventuro a falar, porque depende exatamente de cada um aí. As ações que são involuntárias, elas são sempre, por exemplo, uma patologia, porque assim, por exemplo, né? Você não consegue controlar o tremor. É uma ação né, involuntária, mas é de nível uma patologia. Tem, tipo, agora eu estava tentando lembrar se tem alguma ação que seja involuntária do nosso corpo, que não seja atrelada a uma patologia. Veja só, ação você tem várias. Posso falar, por exemplo, forças do próprio útero. Vocês não chegam, por exemplo, quando vocês estão com cólica, botam a mão na cabeça e falam, pare de doer, pare de doer, pare de doer. Geralmente, eu acredito que vocês falam que vocês controlam, aí é diferente, vocês primeiro. É um caso de estudar. Mas o útero de vocês escuta ao contrário, né? Doa mais, está dando pouco. Por quê? Ele é um movimento, no qual, Maria Fernanda, ele simplesmente é o seguinte, o do musculatura esquelética, você vai aprender, é um movimento exatamente através de estruturas que a gente são chamados sarcômeros. É como se fosse, pensa naquelas canoas olímpicas, você tem aqueles 6 caras tudo remando. Aquilo ali é um movimento de um sarcômero. É o que contrai exatamente os músculos que você tem sua própria ação. Estamos falando de 200 em média, que trabalham juntos, separados, controlando. Estou falando com você, daqui a pouco? Para. Então, isso é controle. Mas o liso é diferente. O liso, por exemplo, do útero, ele sofre o quê? Estímulos exatamente em locais, ele não tem sarcômeros. Tem pontos que a gente chama aqui de corpos densos. São receptores químicos. E adivinha o que ele é receptor? Exatamente de hormônios sexuais femininos. Ou seja, estrógeno e progesterona. Naquela que você está mais no pico, exatamente com a ovulação. Nessa hora que está liberando muito estrógeno e progesterona. Ou seja, ele faz mais estímulo exatamente na musculatura. E o músculo, e aí que vai, a musculatura lisa, tem um movimento diferente do esquelético. O esquelético, ele vai e vem, parece que vai e vem. O liso, não. Ele é como se fosse uma toalha molhada. Tá? Como? Você está com a toalha molhada e você quer secar. Você torce e estica. Torce e estica. Esse é o movimento da musculatura lisa. É o que você tem, por exemplo, além do útero, no próprio esôfago, que você empurra o bolo alimentar assim. Você tem isso na bexiga, que a bexiga também tem um limite. Ela vai até de 1 litro, um pouco mais de 1 litro em média de líquido. Daqui a pouco ela precisa estender. Então, com isso, a pressão do líquido nas laterais empurra esses corpos dentro e ela vai, fecha e expulsa. Isso não é bom exatamente reter o urina. E por aí vai. Tem vários músculos lisos para isso aí. Tá? Então, você vai ter muitos eventos involuntários e muitos controlados exatamente por ter estímulos, inclusive neurotransmissores. Só uma dúvida aqui. Claro. Às vezes a gente está com vontade de fazer xixi, muita vontade. E aí daqui a pouco a gente se veste com outras coisas e acaba esquecendo. Como que causa isso? A famosa história de você, o foco. Vamos lá, é o foco. Mas esse foco vai até um certo ponto. Há um limite biológico. Mas sempre eu digo para vocês, principalmente mulheres, tem muita coisa de contenção. Não é ideal conter demais. Por quê? Não só
porque a própria bexiga urinária, ela tem um limite e ela tem que exatamente ser esvaziada, porque pode vir o quê? Aumentar o número de bactérias, uma série de coisas aí. E com o passar do tempo, se gerou uma outra coisa, que exatamente até aproveitando a pergunta dela, que é pertinente, chamados esfíncteres. O que são esfíncteres? São válvulas que abrem e fecham o tempo todo. Você tem isso onde? Na bexiga, na entrada entre o esôfago e o estômago, você tem o estômago e o intestino delgado, são exatamente válvulas controladas pelo sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver depois, exatamente que faz esse controle. Então, se você forçar demais, você acaba perdendo o controle. Aí é que vem exatamente a incontinência urinária. Relaxa. Pode relaxar. Exatamente. A famosa história da bexiga relaxada, eu teria isso. Somente um evento com vocês pode diminuir o tamanho, porque exatamente a gravidez. Porque com o peso do bebê, ele acaba diminuindo a área da bexiga. Então, por isso que a grávida sempre está urinando constantemente, porque diminui a questão física em função disso aí. Mas isso é um perigo danado em função exatamente do esfíncter. Pode haver a perda do controle. Tem patologias que causam isso aí, exatamente destroem essas terminações nervosas exatamente dos esfíncteres. Você pode perder também esse controle em virtude disso. Tem pessoas também com bexiga baixa, né? A história da bexiga baixa seria exatamente isso. Seria exatamente esse conceito aí. E, posso ir? Tudo bem? Online? Tudo certo? Perguntas? Então, vamos lá. Então, garotos, aqui é só para te mostrar mais uma vez o que o Phineas, aquela história do Phineas que ele já não lembra mais, o Phineas Gage passou. Aquela barra de ferro que atravessou o crânio dele, mas só que agora a gente faz uma análise um pouco maior disso. E o que significa? Exatamente você poder ler o quê? Você vê que essas regiões aqui estavam associadas. Vamos lá, vocês estão me ouvindo ainda, meninos? Online? Garotos? Estão escutando? Eu estou ouvindo, professor. Está falhando um pouco, mas está dando para entender. A imagem deu uma oscilada aqui. Vamos torcer para daqui a pouco pensar ela melhor. Senão eu vou ter que interromper ela. A imagem que está ruim. Está um pouquinho, isso. É a internet. Mas vai escutando. Depois vai estar gravado de qualquer maneira. O que acontece com a ideia do Phineas? Exatamente é porque essas regiões, agora interpretando um pouco mais com os olhos do nosso avanço tecnológico, você via que era o quê? Impulsividade. Tanto que ele mudou o termo. Na época foi constatado o quê? Ele era uma pessoa calma e se tornou exatamente mais agressivo. Exatamente porque os freios, os chamados freios morais, estão muito nessa região aqui. São exatamente os controles que você tem aqui na frontal. O frontal tem muito isso. Por isso que às vezes a pessoa bebe e você bloqueia certos receptores em função disso. Se eu vou explicar melhor, eu vou chegar em outra edição. Para melhor a gente entender. Tá? Vou explicar melhor lá. Isso faz com que você tenha alterações de comportamento fortes em função disso aí. Então, a história da barra de ferro, que é exatamente essa estrutura aqui em vermelho, exatamente que tem essas alterações aí. E olha o que eu falei para vocês. Eu peguei essa imagem especial para vocês. Repare que o córtex sensorial, tá? Quando você fala exatamente aqui, no caso é apenas um exemplo, tá bom? Claro, tem outros aí, mas a questão das palavras, você nota que você, entre ouvir, ver, falar e criar, você tem variações que não estão restritas a uma única área do cérebro. Você tem exatamente uma extensão. E de repente você vai me perguntar assim, mas Marcos, espera aí, você não tem um ponto específico ali que está o quê? A base da audição, a base da visão? Eu vou te dizer, tem. Mas só que você tem certos pontos que são mais estimulados. Aqui mesmo é um caso desses. Ó. Por exemplo, aqui é visão. Tá? Visão, a base dele está toda aqui no occipital. É a base do crânio aqui. Mas repara que ele é mais extensivo. Por quê? Não envolve só ver. Ele vai identificar, ele vai recorrer à memória. Ele vai lá no período que aprendeu exatamente o abecedário e saber a palavra. Não vendo, palavras. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu vejo, uso meu occipital, porém, eu preciso recorrer ao que? Às memórias, para interpretar aquilo ali. Por isso que eu sempre digo que integração. Essa integração que você tem exatamente entre várias regiões faz com que você tenha exatamente o quê? Processos, tá bom? Que o cérebro não se pega apenas em um ponto. Por isso que existe uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar, que a gente chama exatamente o quê? Múltiplas inteligências. A história exatamente da inteligência multidisciplinar.
aquela tipo que você teria com o Leonardo da Vinci. Ele não era apenas o quê? Ele não era apenas um pintor, mas ele era arquiteto, ele era matemático, ele era cientista. Então, com isso, ele dominava várias das ciências. Todos nós podemos fazer isso? Sim, podemos. É mero treinamento. Nós somos completamente uma coisa chamada treinar. Se você treina, você consegue. É óbvio. Vão ter habilidades para você, certamente vai ser o que? Mais intensas. Tem outros que você se identifica. Acaba de falar, professor, eu gosto mais, de repente, de ter trabalhos manuais do que coisas, de repente, de cálculos matemáticos. Tudo bem. Mas nada impossibilita, inviabiliza que você não possa realizar os cálculos matemáticos. Também isso é possível. Basta a gente treinar. O ser humano é assim. Eu expliquei uma coisa para vocês, se eu não expliquei, estou falando agora. O ser humano é ótimo de focar. Ele pode fazer duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Mas se você puder se dedicar a uma, você pode estar certo. Você faz uma muito bem e passa para a próxima. É assim que ele trabalha. Você não gosta disso. Por isso que eu até estava dando esse exemplo. A gente fala exatamente de um processo que a gente tem, que a gente chama de Pomodoro. Pomodoro é uma metodologia de estudo, tá? Que está muito difundida em função dos exames neurolinguísticos, que é o quê? O que é o Pomodoro? Você estuda uma hora determinada disciplina, descansa 10 minutos, passa no próximo. Por quê? Regiões diferentes do cérebro você vai trabalhar. Eu estimulo de formas diferentes. E com isso, eu faço o quê? Habilito uma, passo para outra, habilito outra, passo para outra. O cérebro gosta disso. Se você às vezes ficar, não, vou sentar, vou estudar 10 horas um determinado material, você pode até conseguir, pode estar certo. Depois, no outro dia, você não é ninguém. Por quê? Você esgotou, de repente, uma determinada energia numa determinada coisa, e de repente aquilo é menos eficiente. Não que você não consiga, você vai conseguir lá devorar um livro, estudar, sei lá, neurociências, o que você quiser. Mas a eficiência da aprendizagem é muito melhor quando você faz interrupções, porque o cérebro precisa disso aí. Tirar o foco dele e jogar depois o foco novamente. Ele trabalha muito bem. Tá bom, Felipe? E isso é exatamente o que eu já provo. Está mostrando para vocês. Hoje vocês estão vendo as escalas de cores, é apenas a intensidade máxima a mínima, em diversas regiões. E eu acho interessante isso, porque, por exemplo, eu falar, estou vendo determinada leitura, estou aqui vendo aqui, calendário acadêmico. Para a gente, parece ser fácil. Não, tudo bem, você está lendo porque você sabe ler, ótimo. Mas não é só a visão. Eu recorro a diversos pontos diferentes, mesmo a gente sabendo que você tem um ponto no cérebro. Isso vale para várias coisas aqui. Ó, e daí? Alguma pergunta? Alguma coisa? Online? Tudo bem? E daí? Com esse entendimento, a gente esbarra exatamente aqui. É só para te mostrar, não vou me deter tanto nesse, porque exatamente o que eu falei para vocês. A memória olfativa, aquela que, por exemplo, você está andando na rua, de repente você percebeu aquele cheiro, alguma coisa, de repente você passa em frente ao local, nossa, cheiro de comida me lembra alguém, me lembra uma situação, me lembra exatamente uma coisa que eu vou comer no sábado. Então você faz associações de tempo e espaço. Isso é muito legal, porque o cérebro trabalha tão rápido, que exatamente você não percebe. Por isso a história da transmissão, como eu disse para vocês, 0,64 segundos do impulso nervoso. E daqui a pouco a gente vai mostrar mais coisas aqui. Eu só fiz isso, também eu fiz dessa maneira, porque o livro de vocês, o AVA, está nessa sequência, eu já teria falado já de certos detalhes dos neurônios. Por quê? O neurônio tem uma eficiência muito grande. E todo mundo, no sistema nervoso, na chamada glia, trabalha em função desses neurônios de transmissão. Tá? Então, ele favorece muito isso. Tá? Então, você vai ver que os trabalhos, as associações dos neurônios são eficientes no virtude disso aí. E aqui, é para te mostrar aquilo que eu falei, repara. Por exemplo, aqui superficialmente, você tem regiões somatosensoriais, aquilo ali azul, e azulado aqui em cima. Somatosensorial por quê? Aqui você está perguntando, o corpo. O corpo responde a isso, não é só emoção. São vários eventos que você tem aqui, vários estímulos. De repente eu pego alguma coisa aqui, boto um pedaço de um bolo aqui, e aquele bolo te lembra exatamente o quê? Uns vai lembrar a avó, outros vai te lembrar, de repente, não, vou descer ali embaixo, ali no primeiro piso, comer uma torta de chocolate. Te leva, te arremete o quê? A situações diferentes. Por quê? O cérebro acessa regiões diferentes. O próprio sistema límbico que está aqui, exatamente trabalha assim. Então, ele vai te jogando as sensações diferentes ao mesmo tempo. Então, ele pode fazer isso. De repente, leva a memória, não vou ligar para alguém, pedir para alguém se encontrar aqui comigo. Você calcula o espaço de tempo que a pessoa está em determinado local e marca com ela ali.
Então, tudo isso o cérebro faz ao mesmo tempo. Por isso que ele é ótimo em calcular e determinar situações e associá-las. O cérebro trabalha muito bem também com isso, com essa memória associativa. É daí. E aí, ó, dando força exatamente o que eu falei para vocês, os tipos de resposta. Aquilo que vocês estavam perguntando agora. Eventos viscerais, a musculatura lisa, que a gente está falando agora, aqui, ó, cardíaco, glandular. Por quê? Glandular, claro, glândula sudorípara. Vamos dizer que nesse instante, meninos, os online não estão vendo, mas naquela vizinha ali que vocês estão vendo, aparece aquela pessoa. Essa mesmo que vocês estão pensando, é aquela professora, aquela coisa. É essa mesmo. Professor, tem certeza? Ela vai deixar entrar? Não, a segurança vai deixar. Nesse instante aparece ali. Para eu ter falado isso, muitos já estão recorrendo à memória. Estão lembrando do evento, não, professor, não vai disso aqui, não, pelo amor de Deus. Então, pronto. Você vai associar. E isso dispara uma série de emoções em você. Por que dispara tão rápido? Só você ter falado e eu lembrar da imagem. Neurotransmissão. Você troca os neurotransmissores, parecendo uma roleta, parecendo aqueles tambores de arma, você vai trocando as posições, a gente faz isso. Tudo por causa do fato do evento. E evento que te leva exatamente à lembrança. E lembrança vão te levar a eventos somáticos. E aqui está exatamente esse jogo que eu falei para você. Principalmente se você pensa em sinais, que a gente chama de neurópios ou neuroendócrinos, como queira, é muito associado a isso. O hormônio é ótimo para isso. Nossa, como é? O hormônio é eficiente demais para isso aí. E aí vem aquilo que eu disse, ó, a musculatura esquelética, aquela que de repente você viu a pessoa levantou, quase saiu correndo em direção à porta, ou então ficou sentado e paralisou. Ah, professor, às vezes é o contrário, eu fico parado, não sei nem o que eu faço. Pois é isso. Pessoas respondem diferentes, por quê? A fisiologia também trabalha de forma diferente em função disso. Então, isso é muito importante, porque você combina tudo isso aqui exatamente ao mesmo tempo. E olha quem está aqui, lobo frontal. Lobo frontal é aquela memória mais recente. É aquele jogo que você tenta direita e esquerda. Exatamente, de repente, te pergunta. Onde é que está a chave? Você joga um pouquinho para a esquerda. Ah, lembrei, está aqui em cima da mesa. Ótimo. E será que você ainda lembra aquela pessoa que você encontrou semana passada, não, melhor, no Natal, e a pessoa exatamente te deu um presente especial? Você vai à sua memória? Lembra sim. Então, por quê? O cérebro consegue fazer esse jogo entre presente, passado e futuro, ao mesmo tempo. E isso te arremete também em função do teu próprio corpo. Isso faz com que, olha ele aqui de novo, voltemos para o sistema químico. É exatamente aquela parte, aí vem você, aquela tua perguntinha comigo, que era o quê? Que aqui, claro, está um pouco maior, né? A questão de visualização. Mas aqui em cima está o corpo caloso, tá? Mas aqui você tem exatamente as regiões do chamado giro do símbolo, a questão exatamente do hipocampo, são regiões muito importantes. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Não? Então, mexer. Então, tudo isso, e aí que está o interessante, está ligado a um outro pedaço aqui, um eixo que a gente chama de tálamo e hipotálamo. Aqui vocês vão aprender, meninos, dentro em breve, exatamente os eventos de ações sensoriais, a questão exatamente, por exemplo, de hormônios, às vezes neurotransmissão pode afetar diretamente o tálamo. E como se fosse uma escada. O tálamo, logo abaixo dele, você tem o hipotálamo. E o hipotálamo está ligado, aqui não dá para ver aqui, depois eu vou mostrar, está ligado exatamente num outro ponto que eu vou chamar de hipófise. Por isso, você somatiza. Você somatiza muito. Então, com isso, a depender do grau, você tem como exatamente fazer essas alterações na questão comportamental em si. Alguém quer perguntar alguma coisa online? Não? Alguém ligou o microfone. O ruim aqui que não tem como... pronto, deixa eu melhorar. Aí, o que acontece aí? Só para a gente poder avançar um pouco mais. Você vai exatamente envolver, olha quem está aqui, não tem como distanciar de emoções. Porque exatamente emoção e neurônio, ainda mais agora piorou. Porque exatamente o que até eu estava falando, a ideia dos tumores, exatamente a ideia dessa neurolinguística toda. Tem uma palavra também, que na época eu não apliquei a vocês, mas inclusive nas próximas turmas eu vou mudar. Você tem homeostase, lembra de homeostase que eu falei? Pois é, colada com ela tem uma outra palavra chamada alostase. Alo com A-L-O. O que significa alostase? Exatamente o que a gente está conversando. Eventos socioeconômicos, eventos emocionais, sociais, alteram o seu corpo. Aí você vai dizer,
o que você está falando. De repente eu falo para vocês, meninos, vocês têm exatamente um compromisso com alguém daqui a pouco. Aí você pensa exatamente, começa a olhar o tempo, começa a olhar exatamente o quê? O lado emocional, por quê? Isso, teu arredor, tua periferia, altera você. Eu não estou falando só de mente, não. Estou falando corporalmente mesmo. Meninos, eu tenho um dentista. Tem que ir lá. Você começa a pensar na dor, está nem doendo. Você acabou de estar pensando em dor, está pensando em anestesia, será que o cara é bom, não é a primeira vez que eu vou? Ou quanto tempo eu vou levar, não quero me atrasar. Tudo isso você começa a exatamente o que é. Você vai para as suas regiões do cérebro. E, é claro, eles começam a somatizar em você. Quantas vezes, às vezes, eventos futuros, você já sente uma certa emoção? Poxa, realmente, estou aqui, meu coração está mais forte. Pode falar. Estou te ouvindo. Desculpe, professor, travou aqui. Ah, tá bom, tudo bem. Quer perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo, eu entendi. Tá tranquilo? Tá bacana? Então tá bom. Uhum. Qualquer coisa pode me interromper, fica à vontade. Então, como eu estava falando, meninos, esses eventos estão integrados. Como eu falei para vocês, aquele slide vai ganhar mais coisas. Por quê? Hoje em dia, você falar apenas em homeostase, naquele conceito de Da Vinci, apenas pensar que, não, eventos vão estar em equilíbrio entre meios externo e meio interno. Tá, tudo bem. Mas que meio externo é esse? É o ambiente? É o local? É minha casa? Varia, claro que varia. Você às vezes não tem o mesmo, eu não preciso dizer isso, né? Não tem o mesmo comportamento que você tem aqui comigo, de repente no meio da rua ou na sua casa. Você tem o quê? É como se fosse o quê? Pessoas diferentes. Isso é normal. Você se sente mais confortável, pois seu corpo exatamente não tem alerta. Aqui, querendo ou não, você tem um certo alerta, porque todo mundo conhece um pouco, não conhece. Então, você tem algumas restrições. Isso é normalíssimo, que exatamente é um senso de adaptação. E isso altera todo o sistema em função disso aí. Isso tem que ser considerado único. E daí, pessoal? E daí? Que aí, como eu disse a vocês, isso aqui eu não vou me deter mais, tá bom? Porque a gente já falou, comportamento, mensagem, memória, bacana. Isso exatamente envolve regiões mais profundas. Então, você falar do sistema límbico, sempre você tem que falar de regiões como a amígdala e hipocampo. Parou. Falar de amígdala e hipocampo é falar exatamente dessa memória mais primitiva. Aí que eu queria chegar. Então, os eventos que, de repente, você chega, você tira, não sabe de onde. Ah, eu tive uma raiva, explodi de tal maneira. Eu tive um ímpeto emocional de tal forma que não parecia que não era eu. É você. Achar que está exatamente contido, guardado. Isso exatamente está aqui, nessas regiões aqui. Isso é ótimo para isso. Exatamente para te tirar dali. E é isso que, às vezes, o psicótico, o indivíduo exatamente, tipo a Lorena estava falando, ele perde, não é que ele fique isolado, mas ele sai para fora. É aquele lado da gente que a gente não sabe que ele aparece aparece com a nova personalidade, é daí. O fim é daí. Exatamente pela mudança que ele de, digamos assim, de impulsividade, mas você falou que foi frontal, foi, mas o frontal está ligado também com isso. Você tem um elo, tem um eixo de ligação com ele, por isso brota, emerge exatamente esses tipos de personalidade, em função disso. Isso te leva a exatamente essas regiões, os núcleos, né? Eles chamam de núcleos de base, os famosos núcleos de base. São regiões muito profundas, por isso que elas são profundas, você não pode ficar nunca lá em cima. Se ficasse lá em cima e se ficasse exposto, teria um problema. A gente andava com claro para cá, assim para baixo. É sério mesmo. Então, tudo oculto aqui. Mas isso fica exatamente o quê? Contido? Fica. Isso só sai em certas circunstâncias. Isso é liberado em certas circunstâncias. São exatamente eventos do quê? Neurotransmissores, memórias, tá bom? Eventos exatamente que vão ser somatizados, que é exatamente a musculatura esquelética lisa, aquilo que vocês estavam perguntando, estão ligados a isso aqui. Aí tem uma parte dos freios morais, os muros de contenção. Nosso mundo temos vários muros de contenção, até você atingir isso aqui. Por isso que o hipocampo é tão protegido. Com esse raciocínio, você vai para o diencéfalo. E falar do diencéfalo, vem exatamente aquela região. Deixa eu ver, cadê ela? Coisa. Ah, tá aqui. É isso aqui que eu queria mostrar para você. Em primeiro lugar, de novo, seu corpo falou. Mas dá para ver agora, vai ficar bem bacana, né? Pronto. E aí você tem exatamente as camadas. Repara. As camadas nas quais você vai ter aqui o sistema límbico, giro do símbolo, vários deles. Tá? São exatamente as camadas anteriores. E aqui é o cérebro. Tudo bem, cerebelo aqui. Ótimo. Esse eixo, exatamente, vai ter o quê? O tálamo,
O hipotálamo, olha que está pequenininho aqui, a hipófise. Isso aqui é que mexe com 90% do seu corpo. Alterar isso aí, por exemplo, só com o exemplo que vocês estavam comentando agora, estamos falando, por exemplo, de hormônios gonadotróficos. Quem são eles? FSH e LH. Se for para o homem, estamos falando de espermatogênese, estamos falando exatamente o quê? Desenvolvimento de espermatozoides como nutrição. Se for mulher, amadurecimento do folículo ovariano e rompimento do folículo para liberação do futuro óvulo. Então, tudo isso aqui pode ser alterado muito por essas regiões. Imagina, o tálamo está colado com aquele hipocampo. Imagina se você tem uma descarga exatamente de raiva, um evento de raiva que te leva a isso. Você muda tudo isso aqui. E muda mesmo. Só para vocês terem uma ideia do que eu vou comentar depois, por exemplo, que você, inclusive, é previsto isso juridicamente. Certas mulheres, por exemplo, quando você tem lá o bebê, você tem os níveis hormonais estão muito elevados. Por que isso? Ela está saindo aqui de uma gestação de 9 meses, tá, exatamente os hormônios não baixaram, e você ainda tem uma pressão social, tipo, aquele cara simpático, ela vive, tipo, nossa, tá fedendo a leite, minha filha. Nossa, não vai dar um jeito nisso aqui, não. É mais ou menos isso. Imagina o lado psicológico dele, juntando com o hormônio e juntando com isso aqui. Começa as vozes. Vamos eliminar o que está te incomodando. Te garanto que eu vou falar para o marido. Sabe o que ela quer eliminar? Beleza. Então, muitas vezes, você tem exatamente o quê? A morte do bebê aí. Ele elimina o bebê. E por quê? É a parte mais frágil, é a parte mais fácil. E isso é previsto em lei. São exatamente estados de loucura, estados exatamente de perda do lado cognitivo, exatamente consciência, ela parte exatamente para o quê? Para uma psicopatia temporária. Isso é previsto em lei. Às vezes, esses desequilíbrios da mulher. É claro, isso acontece por N fatores que a gente precisa dizer, sociais, blá, blá, blá. Tudo isso ligado exatamente às oscilações hormonais. Isso eu estou te dando muitos exemplos dos hormônios. Eu posso falar aqui, vocês vão notar no endossar, é o próprio período da ovulação, pré-ovulação, ou um período exatamente pré-menstrual, que o próprio hormônio sexual muda vocês, não apenas fisicamente, como também com a mudança psicológica. Tudo ligado a isso aqui. Isso pode ser extensivo ou não. A gente pode falar mais outra. Pode falar, por exemplo, a chamada gravidez psicológica, aquela pressão que, de repente, você tem que ser mulher, mãe, filho, estudante, tem que dar conta de tudo, pensar no príncipe cavalo branco, e os 3 mestrados e 2 doutorados que você quer. Você quer tudo isso. E você não tem exatamente o quê? Tempo. Então, tudo isso faz com que você se cobre. Se dá de conta com aquela tia simpática do Natal perguntando, vai casar não, né? E aí, cadê o cara? Mais ou menos isso? Tem meninas que fazem isso que vocês fizeram, sorrindo, deixa eu falar, mas tem meninas que têm que pressionar. Chega a pressionar a tal ponto que os níveis de hormônios aumentam e simplesmente você tem um desenvolvimento endometrial excessivo. Começa a ter lactação, prolactina é liberada da parte anterior da hipófise, o hormônio que exatamente produz leite. Porque naturalmente o FSH-LH, estimulando os estrogênios, já desenvolve os seios. Bacana. Mas só que você chega à lactação. Então, isso é a famosa gravidez psicológica. Vai lá. Eu fiz uma música e ela ficou gravidez psicológica. E teve barriga, fez sair a leite. Fez até sair de bebê e nunca teve. É mais ou menos por aí. E você vê um ponto que... Quando eu falo, às vezes, isso, parece que você está exagerando. Mas não é. Você imagina, ao ponto de você mudar o seu corpo. Não é porque ela tomou... Não. Naturalmente, exatamente essas caixas, por isso que às vezes eu falo para levar muito a sério esse sistema límbico, essas caixas pretas. Ela tem tudo que você precisa, inclusive uma situação como essa. Parece impressionante, mas isso acontece naturalmente. Isso vale para o homem também. Não dizer, nossa, vai de mulher. Ah, tá bom, fala de homem. Se o homem ficar muito preocupado, de repente aquela série de cobranças, às vezes ele é pai de família, tem uma série de cobranças, dívidas, etc., pode acontecer com ele a zoospermia. Sabe que a zoospermia, simplesmente é um bloqueio da produção de espermatozoides. Vai ter ereção, vai ter exatamente ejaculação, porém, sem nenhum espermatozoide. Você inibe o FSH exatamente para que não haja o quê? Produção de novos gametas, em função disso aí. Porque vocês já nascem, né, mulheres? Exatamente vocês vão aprender isso, em tegmental locomotor reprodutor, em que vocês vão ter o quê? Vocês nascem com 400 mil folículos, todos prontinhos. É só amadurecer.
Nossa, tem 400 mil ovulações, professor? Claro que não. Escolhido ao acaso. Então, com isso, ao longo do tempo de fertilidade de vocês vão ter ao acaso esse amadurecimento e a liberação desse futuro óvulo. Mas é claro, isso aí, para vocês, é mais fácil, porque o gameta já está formado. O homem não. Quando começa a adolescência, todo o período, até enquanto ele tiver testosterona, ele vai estar produzindo. Por isso, 500 milhões, levemente, aí, de espermatozoides a cada ejaculação. Você que eu digo, o vestibular mais difícil, né? 500 milhões foi uma vaga. E com isso, o que acontece? O corpo responde a isso. O homem também pode ter perda total dos espermatozoides só por causa do bloqueio. Então, são dois exemplos que são bem marcantes para se identificar que essa caixa preta não é brincadeira. Tá bom? Em função disso aí. E daí? Meninos aí online, tudo certo? Tudo bem? Então tá bom. Tudo isso te leva, deixa eu voltar ao anterior aqui, exatamente olhando de encéfalo, onde você vai ter tálamo e hipotálamo, eu também não vou estender tanto, que exatamente te levam a esses controles, ligando aí para a tal da hipófise, tá? Onde vocês vão aprender depois que neurohipófise é o local onde você armazena hormônios produzidos aonde? Hipotálamo. Os famosos hormônios hipotalâmicos, hormônio antidiurético, que exatamente controla a regulação de água, captação de água, eliminação de água via urina, tá bom? Ou seja, pressão arterial. Você tem ocitocina, que contrai não só a expulsão do bebê, a eliminação desse bebê, como também contração das primeiras amamentações, que antes do bebê poder fazer a expulsão mecânica, você precisa exatamente de estímulo hormonal. Então, como a mulher já tem ocitocina bastante para poder expulsar, então durante um tempo é ajudada nisso. Então, tudo isso é produzido pelo hipotálamo e não sai armazenado aqui. Já na hipófise, que eu não vou entrar em detalhes, você tem vários hormônios aí. Só para citar, hormônio do crescimento, GH, ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, produtor de cortisol em cima da glândula suprarrenal dos rins. Você tem os gonadotróficos, FSH, LH, prolactina, produtora de produção de leite, TSH, que atua diretamente na tireoide, produzindo T3 e T4. Sem pensar nisso que eu falei, sem te contar detalhes, você vê como você pode mexer com o mundo. Nem preciso dizer quanto em função disso aí. Isso aí? Isso aí. Sim, já estou esquecendo a coitada. Sempre esqueço dela. Pineal. A pineal produz melatonina. É a famosa, exatamente, hormônio do sono, né? Aquele que a gente adora desregular, porque você fica acordado até tarde, né? Fica fazendo o quê? E você desregula isso aqui. Exatamente, esse hormônio do sono. Estão escutando aí, meninos? Meninos? Online? Eu acho que gravou bastante, professor. Eu sei, o hormônio, eu falei hormônio, que ativa, ele se animou. Pronto. Não, acho que agora parou. Estou quase acabando, estou quase lá. Tudo certo, meninos? Quer perguntar alguma coisa? Fala. Fase em fase, exatamente. Faz parte exatamente do certo. A gente é observado, exatamente. Está no jogo também disso aí. É uma extensão. São pequenas protuberâncias que você tem exatamente que é da região encefálica. Tipo uma outra que você tem aqui, tem uma região bulbar, que estamos um pouco mais à frente, a gente chama de associada ao cérebro. Tem pequenas produções de neurotransmissão. Aqui seria uma extensão, tá? Aqui não seria bem ligado ao encéfalo, bem observado isso. Porque desculpa, só não entendeu. Vanessa está me perguntando o seguinte: a glândula pineal teria uma ligação direta em relação ao sistema encefálico? Sim. E a hipófise tem? Não. Ela não. Você tem um eixo de ligação, exatamente, que a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise, que liga exatamente ao que é a glândula, exatamente o que é a adeno-hipófise. Ela é separada, é outra coisa. Só tem um pedúnculo, vamos chamar assim, ligando a eixo. Mas seria uma estrutura prática. Bacana. E daí, professor? Daí, tá fácil demais, né, professor? Bastante fácil, tranquilo, light. E o que acontece? Tudo isso, ó, só para a gente amarrar aí, vou liberar vocês daqui a pouco. Você tem o total e tal, e lembra de uma coisa, vocês não podem esquecer. Lembre-se que você vai ter uma regulação aí ainda com o sistema nervoso autônomo. Isso é a pergunta. Tem musculatura lisa, eventos exatamente que você não controla, que estão ligados. Tanto tem eventos voluntários como involuntários. Ambos estão associados com aquele controle ali. Então, aqui está aqui, equilíbrio hídrico,
gestão de alimentos. Por que gestão de alimentos? Pensa no seguinte, eu estava falando agora aí do próprio hipotálamo. Ali, vocês vão ver depois que o hipotálamo tem fatores que a gente chama de RH, que é RH vem uma sigla em inglês, release. Release é liberar. Então, o que acontece? Você tem fatores de liberação e fatores de inibição. Quando você sente fome, é porque seu corpo está precisando de energia. Essa fome é o quê? Uma ordem para o cérebro. Por isso, que tem uma coisa muito interessante com comer. Sabe qual é a coisa interessante em relação ao comer? É que simplesmente, quando você começa a pensar em comida, você não precisa botar a comida na boca, se alimentar e o sistema digestivo entre ação. Quando você pensar naquele bolo de chocolate com morango, com verdura, com recheadinha, e com suquinho de laranja, que está guardando você na recepção, está vendo, pessoal? Vai lá olhar, então, com isso, só em pensar nisso, você, nossa, disparou alguma coisa aqui dentro. Por quê? O cérebro é sem comida. Se ele pensar, ele dispara todo o sistema digestivo. Na hora que você botar aquele bolo que está quase derretendo a sua boca, há muito tempo o sistema digestivo está produzindo enzimas, está produzindo uma série de movimentos peristálticos, os movimentos de musculatura livre. Então, hoje, entendeu? Pois. E daí, pessoal? Está fácil mais. Graças a Deus. Vamos nessa. Só que, aqui, só para te mostrar. Aí, tem exatamente essas regiões internas. Mas não se preocupe não, pessoal. Depois a gravação vai estar legal. Tá? E o que vai acontecer? Essas regiões exatamente mais internas é porque você tem um corte que chama de sagital. É igual a laranja, a história da laranja, só que eu estou colocando ela assim, olhando a banda, tá? Um dos lados. É isso aqui. É exatamente o que você está vendo. Você está vendo exatamente as partes mais internas. Coincidência, né, professor? Aquela parte toda mais clara que você falou, questão dos neurônios mielínicos estão aqui no centro. E como você disse, a parte mais escura da periferia. Essa é a ideia. Porque você precisa disso extremamente informações bem rápidas. Mais rápidas? Então, bem rápidas, para que haja essa comunicação. Existe estabilizar, a gente fica. Aqui que eu disse para vocês, estou vendo você repetindo. Olha o que eu falei, só vocês visualizarem. Essa parte aqui eu chamo de anterior, tá bom? A parte anterior aqui. Professor, voltou a cortar novamente aqui. Peraí, tá. Eu falei rápido e resolvi rápido. Peraí. Vamos esperar um pouquinho. Melhorou? Calma. Calma. Estou quase acabando. Estou quase acabando. Está acabando. Mais devagar. Aí vai aparecer um cara gravando, fazendo carinho no quadro. Desse aí, gravando. Então, aqui é a hipófise, tá? Salvando ela mais perto. E aqui é a parte onde você tem o quê? Armazenamento dos hormônios do hipotálamo, tá bom? E aqui, essa região, é o que a gente chama de endócrina, propriamente dito. Então, vocês vão aprender isso. Agora não interessa para a gente, não. Por quê? Essa parte anterior, ela sintetiza hormônios e a anterior, ela armazena hormônios. Armazena de onde? Do hipotálamo. Vocês vão aprender isso depois. Agora só fica um rapidez do que eu falei. Lá, vamos nós de novo. Perguntas disso aí tudo que eu já falei? Meninos. Só falta mais dois. Deixa eu chegar no servidor. Estabilizar. Online, querem perguntar alguma coisa além da imagem estar correndo assim para baixo? Pode ir lá. É só estabilizar um pouquinho. Então, meninos, tudo isso que eu estou falando, tá? Envolve exatamente essas regiões profundas e envolve uma outra parte que nós temos aqui. Que isso que eu disse, exatamente. Só falta cerebelo. Não é cerebelo. Deixa eu só mostrar o cerebelo e vou conversar com vocês. Deixa eles enxergarem. Então, vou falar cerebelo aí. Vocês estão pelo menos conseguindo escutar, pessoal online? Hein, Toquinho? Meninos? Estão me ouvindo? Não dá para escutar nada, professor.
Nem escutar? Nossa, eu até que é bom. Tá, Lorena? Tá me ouvindo direito, então? Tá cortando tudo. 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 Então tá bom, peraí. Vou tirar a movimentação para poder falar sério. Estou quase lá. Deixa eu saber aqui. Meninas, vocês estão vendo? E vocês estão me escutando, por favor? Acho que eu vou deixar eu fazer o que você falou.